Fala comigo, e aí, beleza? Esse aqui é um corte do programa especial Zona Neutra 100. A gente fez o top 20 do Zona Neutra e igualzinho a NFL faz lá o top 100 deles. Será que o nosso ficou melhor que o deles? Dá uma olhada no episódio inteiro aqui no canal. E aí o Neymar traz o Derrick Henry, o Zuma que traz o Trey Hendrickson, Jordan Mailata pelo Montanha, Lucas o Derrick Henry também, e o Cleverton botou Josh Allen em sétimo. Aí perdemos a credibilidade. Aí paremos. Eu vou ficar bem quietinho aqui. O Cleverton tá querendo fazer o Josh Allen cair lá do top de qualquer forma, né, cara? Porque na média o voto dele é sétimo, né, cara? Eu vou ficar bem quietinho aqui, vou ficar na minha. Cara, o Derrick Henry já foi falado, o Trey Hendrickson eu queria só trazer um ponto aqui, porque eu fui o cara que colocou ele mais à frente de todos vocês. Cara, 17.5 sacks na temporada passada, tá? Fechou 18. Então, eu peguei o dado com 17,5, mas enfim, 18 sacks. Só que na temporada 2023 ele também fez 17,5. Então, assim, cara, ele já tá naquela defesa ruim Arrombada. e jogando muito bem há muito tempo, né? Então, assim, 36 QB hits, cara, foi o segundo colocado na briga pro Depoy. Quem ganhou foi o Patrick Surtain e ele teve 33% dos votos. Então, cara, o Trey Hendrickson O cara fez uma baita numa quem vê temporada. NFL há mais tempo, eu gosto muito do título Defensive Player of the Year, porque é defensor. Cara, depois de ter visto o ano 2015 do T.J. Watt, 2015 do T.J. Watt, nunca mais vai ter um defensor MVP. Então o Defensive Player of the Year é o MVP. JJ. O ano do J.J. Watt em 2015 nunca mais vai ter defensor MVP. Não vou lembrar os méritos. Bota aí highlights, J.J. Watt 2015. Ou bota qualquer highlight, enfim. Então, assim, o Defensive Player of the Year é o MVP do defensor. E, usualmente, o primeiro aspecto que tu vai olhar ali é saque. O cara que lidera a liga em saque, ele bota 45% do Defensive Player of the Year. Daí tem que ver o resto. E no resto, o Hendrickson foi bom, pressão e tal, mas é coisas que tem sinergia com saque. Daí o resto da liga, pra alguém ganhar, pra ver um cornerback ganhar, o cara tem que ter sido muito mágico, como foi o Patrick Surtain. Montanha, quer falar um pouquinho do Mailata? Cara, só mais um detalhe, na verdade, né? A gente já falou um pouco dele, enfim, cara, mas o legal, pra quem não conhece direito o Mailata, etc., cara, tem dois pequenos vídeos, um da NFL mesmo e um do Eagles, sobre o processo de como ele entrou na NFL. São vídeos de 10, 12 minutinhos. E ele, pra quem não sabe, ele era jogador de rugby, né, da Austrália, ele jogou no profissional de rugby, e quando ele foi fazer a primeira aparição dele como prospecto, foi num programa que a NFL tem de atletas internacionais. Ele nunca tinha jogado futebol americano. Ele mal sabia. Tanto é que quando perguntaram pra ele, cara, quem que ele admirava, né? Ele falou, cara, eu conheço tão pouco, mas eu gostei muito de um filme que eu vi, que é aquele com a... Não é Sandra Bullock, né? É com a Sandra Bullock, sim. Sandra Bullock, né? Que tem aquele gurizão lá e tal, Sim. né? Ele gostou daquele cara. Ele fala daquele cara, sabe? Pra vocês terem uma ideia qual conheço bem pouco, no qual caso. que era a noção dele de futebol americano, sabe? Era pior que a minha quando a gente começou a Zona Neutra. E daí, cara, ele vai bem nos testes físicos, evidentemente, etc. Cara, vai muito bem, um mamute, né? E daí chamam ele pro draft. Ele é convidado a participar do draft. E os times gastam, cara, a terceira visita que eles têm, né, pra fazer as 30 visitas Internacionais. Muitos times gastam a 30ª visita de entrevista com algum jogador com ele. Então alguns times fazem, por isso ele é convidado pro draft, e ele é escolhido pelo Eagles na 7ª rodada, sem nunca ter jogado futebol americano. E alguns aninhos depois ele vai lá ao Pro e leva o seu anel do Super Bowl. Só pra completar, acho que do Henry a gente não vai, o Neymar vai querer falar. Nós já falamos o suficiente dele. Mas só pra completar, tu falou ali que pra um defensor, pro prêmio de defensor do ano, uma das Número de a saques. principal stat é o saque, né? Então a gente podia trazer o Bernardo da seleção brasileira, né? Para, pelo Jornada nas amor de Estrelas. Deus. Cara, o Cleverton trouxe o Josh Allen em 7º lugar, Josh mas Allen. falaremos do Josh Allen mais à frente. Podemos falar na Do próxima. Cleverton também, né? Pelo amor de Deus. Não, Montanha podemos já tá tentando passar pano. inclusive falar na próxima já. Montanha passando pano Só já. pra, né, caso queiram falar na próxima, já dá pra falar. 6º lugar, Jack, por favor. Olha aí, Neymar e Zuma cravaram o Mailata. O Montanha, Josh por Allen. algum motivo, botou o Josh Allen aqui, que ele vai tentar explicar, mas não vai convencer ninguém. Cidade. O Lucas, Myles Garrett E o trauma. O Cleverton Ravens traumatizado com o T.J. Watt. e o Cleverton Lá trouxe pra cima. TJ Nossa Watt. senhora, pelo amor de Deus. Acho que o grande destaque desse slide aqui, Montanha, vamos lá, né? Cara, de novo, a mesma justificativa que eu já dei ali para a questão do Burrow lá para trás também, é que eu tentei fazer uma análise sem colocar peso nas posições.
sem colocar peso nas posições, e considerando que jogaram em suas posições, eu coloquei outros 5 na frente dele, que tem sentido dentro das suas características principais. Já alguns até já saíram, mas também são considerados, e ainda assim, não desconsidero tudo que o Josh Allen faz, não desconsidero o que ele fez pelo Bills. Acho, cara, que o Bills sem ele era um time que estaria muito abaixo. Ele é o MVP, que é exatamente esse sentido. Exatamente. Mas a própria PFF, de novo, que foi uma das bases que eu utilizei, não coloca ele nem em sexto. Tá? Então, na análise do ano passado. Como quarterback, ele fica atrás do Burrow por métricas também, mas é o MVP. Enfim, não tem muito o que falar. Eu considero ele um puta de um jogador. É divertidíssimo assistir ele jogar, inclusive. Mas, na minha lista, ainda tem outros 5 que eu acho que, nas suas funções, foram mais destaque. Perfeito. Lucas, quer falar do Myles Garrett? Já falamos bastante, né, dele, do TJ Watt e também do Mailata. Não sei se vocês querem falar do Mailata. Quero falar do Mailata. Vai lá, Neymar, então. Você sabe qual o tackle, desde que a PFF existe, com a maior nota como tackle? O Jordan Mailata? Trent Williams. Trent Williams, em 2021, teve 96,6. E ele recebeu notas 99 no Madden, que é a nota mais alta que tem. Esse ano, o jogador com a nota mais alta da PFF, independente da posição, é o Mailata, com 95,1. Esse número é estupidamente ignorante. Com relação a sacks, o Wirtz tem 0 sacks tomados como left tackle. Esse número é muito idiota e nisso o Mailata não ganha dele. Ganha em todo o resto. Não em salário também, porque o salário do Wirtz é o maior. O Mailata teve 2 sacks que ele tomou essa temporada. Mas pensa tu jogar contra essa OL do Eagles, que um tackle tem 0 e o outro tem 2 a temporada inteira? Meu Deus! Vamos tentar atacar pelo meio? Mas nossa, com o Barkley já foi! Cara, é muito foda jogar contra o Eagles. Dito isso, que é o principal ponto para ele subir tanto, o Lucas já trouxe que ele é o melhor defensor pela PFF com relação a pass block e o segundo melhor com relação a run block. Ambos acima de 90. Ele é um animal nas duas funções. Então, por essas e outras, pra mim ele é o 6º colocado. Um outro ponto legal, além, claro, dele ter sido All-Pro, mas outro ponto legal, cara, curiosidade, ele não estava na lista do ano passado. Não estava entre os 100 melhores do ano passado e esse ano ele já figura pra gente aqui, Assim, e o Lane top 10, Johnson é uma tranquilamente. lenda. Lane Johnson, right tackle do Eagles. Ele é uma lenda. De repente tem um cara que é uma lenda. Esse ano eu vou pro top 10. Pum, o outro tackle passa ele. Mano... Fechou. Vamos para o 5º lugar. Pegadinha do malandro. Em 5º lugar, você tem a Chuluk. A Chuluk, que é patrocinadora e extremamente querida com o Zona Neutra, cuida com muito carinho aqui do nosso fígado, porque com a Chuluk a gente tem aí os melhores licores e bebidas incríveis. São 27 prêmios, contando prêmios internacionais, tá? Se você acessar agora o site da Chuluk, você vai ver que tem desconto lá no site. E se você utilizar o cupom Zona Neutra, próximo slide, Jack. Se você usar o cupom Zona Neutra, você ganha mais 5% sobre todos os descontos que já tem no site. Essa agora foi confiança cega, né, Lucas? Viu? Porque ele não preparou os slides, né? Vai que no quinto era Vai dos que não jogadores. tivesse, né? Foi confiança cega. essa. Peraí. Pode ser que não seja confianças cegas. Pode ser que o Lucas botou um Panther em quinto. E era pra mostrar a trick play dele. Eu sempre digo que é fácil fazer a publicidade da Chuluk, porque a gente já tomava Chuluk antes mesmo de ser Tem patrocinado. mais prêmio internacional do que a gente botou no top aqui, man. Perfeito. Então, frete grátis para Sul e São Paulo. Visite o site da Chuluk, link na descrição. Beba com moderação e, obviamente, apenas para maiores de 18 anos. 5º lugar, olha! Que parelho, hein? A primeira vez que a gente tem um triple. Neymar, Zumac, Montanha colocam o Jamar Chase, o Lucas, o Patrick Mahomes Rapaz. Tem mais um doidinho. e o Cleverton trouxe o Justin Jefferson. Quer adicionar algo sobre o Patrick Mahomes em 5º lugar, Lucas? Teve 4 jogadores ano passado que eu achei melhores que ele. Ano passado. Não, mas o fato... Mas por que ele está em 5º se alguns não colocaram? Como assim se alguns não colocaram? Por que tu botou ele em 5º, cara? Porque Não? tu colocou na lista. Qual o motivo? Porra, é o Patrick Mahomes, né, galera? Pelo amor de Deus. Ali você tá vendo histórico. Histórico. Ele tinha... Não. É o que a gente já falou bastante dele aqui, Que é né? o fato de o Chiefs girar por causa dele. Exatamente. E a aura, toda a questão, mas ano passado, pra mim, 4 caras aí foram melhores do que Patrick Mahomes. Vai lá, Neymar. Fala então. Eu vou deixar o Montanha, porque o Neymar com certeza vai querer complementar. Tá bom. Então, Montanha, pode falar aí do Cara, Jamar a gente já Chase. falou um pouquinho, né, cara? Triple Crowd, o homem foi um absurdo. Né? Óbvio, muita gente fala que, mas também, né, porra, jogando com o Burrow, né, facilita muito a vida. Cara, não é assim.
Sabe? Os seus méritos ali, cara, são inacreditáveis, velho, inegáveis. E além de tudo, cara, num time que ele também tinha competição, digamos assim, que às vezes facilita ou não, né? Mas para atingir a Triple Crown também é muito mais fácil se ele estiver sozinho. Isso. Enfim. Esse termo, né, que seria a tríplice coroa, né, é quando um wide receiver consegue ser o melhor da liga em jardas, recepções Recepções foram 127, jardas recebidas 1.708, touchdowns recebidos 17. Exatamente. E esse negócio do quarterback aí não é bem assim, porque o Tyreek Hill jogou com o Tua e mesmo assim... Mesmo assim, eu vou tirar 2 méritos do Chase, e que por isso eles... 3 méritos do Chase, por isso ele só fica em quinto. Porque o último Triple Crowded foi o Cooper Kupp. Naquele ano ele merecia ser o número 1 da NFL. Espero que ele tenha sido 2. Eu não fui pesquisar os 2 dos últimos anos. Mas o Ja'Marr Chase, 3 pontos. Primeiro, vou falar de ser a tríplice coroa. As 3 têm sinergia. É muito provável que tu seja o líder da NFL em recepções e jardas, que tu vai ser o líder em touchdowns. Até não tanto, mas tu é o líder em recepções e touchdowns, é provável que tu seja em jardas. E aí por diante. Tá, isso é demérito? Lógico que não. Eu só não estou dizendo que esse é um prêmio que, nossa, olha as 3 coisas que ele fez. É isso, mas não tanto. Próximo ponto. Ele foi o segundo jogador com mais drop acima de não sei quantas recepções. Ele teve, acho que, 10 ou 11 drops. É muito. Acabaste de falar, o Amon-Ra St. Brown, uma cacetada, teve só 1. Ele teve 10 ou 11. É muito. Então isso também tira um pouquinho mais de mérito dele. Tá, Neymar, mas as bolas deles foram muito mais difíceis. Sim, por isso eu dou os méritos de volta para ele nesse sentido. Teve algumas bolas contestadas e normalmente o Chase pega as bolas longas. Só que tem um ponto bem positivo, que é o terceiro ponto, né, que eu ia trazer, que era negativo para ele. Quando tu fala em bolas longas, eu já deixo até trazer esse dado enquanto tu pensa aí. A gente falou, Justin Jefferson liderou a liga com 28 recepções em targets acima de 20 jardas. 28 recepções para mais de 20 jardas. O Ja'Marr Chase lidera em 8 recepções para mais de 40 jardas. É uma então, boçalidade. Para mais de 40 jardas, ele é o líder da liga. Então, esse é o nível de dificuldade dos passos. Porém, olha só como é importante ver números e achar as diferenças. Ele é o líder disparado da NFL em jardas após recepção. Tem quase 800! Ele seria, sei lá, o wide receiver 30 da NFL só com as jardas depois da recepção. Ele tem 797, para ser mais preciso. Seria um do Colts. Exato, olha. Quase. O Colts tem 802, 4, 16. Ele seria o 4 por 20 jardas. Mas senão ele seria o primeiro. Enfim, o grande ponto é esse. O mérito é todo dele. Não tô tirando o mérito dele como wide receiver, isso é só ponto para cima. Mas, para ele ter 8 acima de 40, muito provavelmente umas 5, 6 ou 7, ele recebeu com menos do que isso. E por mérito dele, conseguiu o resto das jardas. O terceiro ponto negativo que eu ia dar, não é negativo, mas um pouquinho de demérito para ele não subir mais ainda, é que foi um ano onde os wide receivers não tiveram os números monstruosos dos últimos anos. Ele liderou a liga total com 1.708 jardas, eu acho, talvez incluindo prorrogação e etc e tal. No ano anterior, teve 2 acima disso. No ano anterior, normalmente vai tendo wide receivers com mais jardas que isso. Inclusive, esse foi um ponto que era de eu ter colocado o Justin Jefferson tão mais para baixo, porque foi um ano, cara, que o jogo aéreo não foi tão privilegiado. Perfeito. Neymar, eu quero fazer uma pergunta para ti sobre fantasy. Tá. 8 recepções para 40 jardas. Quanto é que vale uma recepção de 40 jardas no fantasy? Na Superliga? Na Superliga de fantasy. Na Superliga é meio ponto por recepção, mais 4 pontos pelas 40 jardas, porque é 0.1. Então valeria 4.5 pontos. Cara, tu imagina tu ter um jogador que tu sabe que em 8 jogadas durante o ano, 8 partidas, muito provavelmente ele vai fazer... Em uma jogada? Só isso. Se ele botar um TDzinho na conta, já bota para mais, passa de 10. Ele tem 17 touchdowns. Quantas desses 40 não foram TD que botam mais 6 pontos? E eu estou falando de fantasy porque perguntaram pra gente essa semana, né, Lucas? Mandaram uma mensagem perguntando quando começariam as inscrições aí da Superliga. E a Superliga, gente, para quem não conhece, é o maior campeonato de fantasy do Brasil, ano passado, com 1.088 jogadores únicos, né? CPF único. Você concorre aí, se você for o melhor do Brasil, um anel de ouro, né, cara? Diamante esmeralda. Isso, avaliado em R$14.000, cara. Inclusive, a gente vai premiar, vai dar o primeiro anel este ano para o Jadson, que foi o campeão da Liga Elite ano passado. Eu quero ser o último nesse rodízio de vocês aí. O anel, obviamente, já está pronto, está guardado lá em casa. E então, pessoal, as inscrições da Superliga são gratuitas e começam em julho. A gente vai trazer mais notícias para vocês em breve. Deixa eu não continuar o assunto do anel. Muito em breve, inclusive, Zuma. Eu posso cravar aqui que na segunda-feira que vem vocês já poderão fazer o programa falando de inscrições abertas para a Superliga 2025. Que maravilha. Feito a propaganda, feito o jabá, vamos para a 4ª posição.